A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas. Aqui quem vos fala é Lúcia da Reflexão do Dia. Para começar, dê seu like aí, se inscreva, toque o sininho e compartilhe para todos os seus amigos. Porque a reflexão de hoje se encontra em 2 Coríntios 6,16, que diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre ele andarei. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então aqui você está vendo Deus dizendo que nós somos templo do seu Espírito. Foi para isso que ele nos fez. Mas sabe por que hoje ele não está no corpo de todo mundo? Que você pode ver através do quê? Que você vê aí um matando o outro, a roubalheira, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contenda. Você vê muitas coisas acontecendo que é desagradável aos olhos de Deus. A prostituição, os vícios, as drogas, a criminalidade. Então, isso não é fruto do Espírito Santo de Deus. Isso não é fruto, porque Deus não tem comunhão, né? Você vê que Deus não tem comunhão com os ídolos. Deus não tem comunhão com o pecado. Aí você fala, realmente, essas coisas a gente já dá para ver que uma pessoa que mata, que rouba, né? Não é uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje você vai ver também que tem coisas que às vezes aparentemente parece ser comum. É aceitável no meio da sociedade como algo comum, como algo que fosse uma coisa normal. Doença. A gente vê que não é comum, mas tem coisas que é aceitável, que a medicina diz que há. Né? Você vai ver a história de um jovem gadareno. Gadareno, você vai ver lá essa história no livro de Marcos 5, do 2 ao 20. Gadareno era um jovem que a família fazia de tudo por esse rapaz, porque ele andava pela rua gritando, se automutilando com as pedras, e nada conseguia conter aquele homem, porque existia uma força tão brusca que ele saía quebrando tudo que iam prender ele, ia conter ele. E aquele homem estava gritando no meio da rua, se automutilando, lá no sepulcro. E quando ele viu Jesus, o demônio se ajoelhou diante dele e disse: vieste nos atormentar antes do templo, Jesus, filho do Altíssimo. Jesus perguntou a ele: quantos são? Ele disse que era a legião. Jesus foi lá e expulsou aquela legião de demônio. Então, para a medicina, muitos poderiam dizer que era louco, né? Ali é louco, ali tem problemas mentais. E não era doença mental. Era um problema espiritual. Você também vai ver aqui no livro de Lucas 9, né? Que diz 9 do 38 ao 44. Que um jovem, né? Um certo rapaz, um senhor, veio até Jesus, rogando a Jesus pelo filho dele, porque ele tinha um único filho. E esse jovem, ele ficava se batendo, né? Se batia, espumava, ele dava uma convulsão. E ali, aquele senhor foi até Jesus para Jesus curar, achando ele que se tratava de talvez uma doença, alguma coisa assim. Mas eu sei que, sabe o que aconteceu? Jesus expulsou o demônio daquele homem, daquele rapaz. Então você vê que nem tudo é doença, né? Nem tudo é uma coisa aceitável, entre aspas, porque doença também Jesus cura. A gente devemos buscar de Deus a cura. Mas aqui a gente está vendo coisas que às vezes a pessoa pode diagnosticar como se fosse uma doença, mas não era uma doença. Você vai ver também uma situação aqui também, no livro de Lucas 11, 14, que Jesus expulsou um demônio mudo. Existia um homem que tinha um espírito imundo, que era mudo, e com isso deixava ele mudo. Então, para muitas pessoas,
talvez é comum. Ele é mudo. Nasceu doente. Mas não era uma doença por um defeito da corda vocais dele. Era um espírito maligno que existia na vida dele, que fazia ele ficar mudo. Mas sabe qual foi a receita que Deus ensinou para mim e para você? Que Jesus nos ensinou? Que a gente devemos orar e jejuar, porque tem castas de demônio que só sai com jejum e com oração. Então, a reflexão de hoje, a gente tem uma receita boa para descobrir se é doença ou se é demônio. Porque sendo doença, ele vai curar. A gente jejuando, orando, ele vai curar. E se for demônio, melhor ainda, porque ele vai expulsar o mal de nossas vidas. E com isso vai embora a bebedice, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a contenda, o crime, o roubo. E as coisas que às vezes parecia comum, aceitável, né? Por se tratar de uma doença que não tinha jeito. Ah, é doente mental. Ah, ele dá confusão. Ah, ele é mudo. Ah, que às vezes aparentemente parecia ser comum, aceitável, né? Nunca se conforme com nada que aconteça na sua vida ou na sua casa, na sua família. Sabe por quê? A gente não sabe qual são o procedimento daquilo. Mesmo que o diagnóstico diga, ah, é loucura, ah, é uma convulsão, ah, nasceu assim, não tem jeito. Para Deus, tudo tem jeito. E melhor receita para saber se realmente é uma doença para Deus curar ou é um demônio para Deus tirar, é a obediência da palavra de Deus. Obedecer, aceitar Jesus, obedecer a sua palavra e orar e jejuar. Aí, talvez você diga, como é que eu obedeço? Você vai ver lá em Gálatas, né, que diz assim, ó, Deus manda a gente fazer assim, ó, para a gente se afastar das obras da carne, que diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então vamos procurar se afastar dessas coisas ruins que Deus condena e vamos procurar abraçar as coisas que Deus se agrada. Vamos amar mais o nosso próximo, vamos nos amar, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos procurar orar, vamos procurar jejuar e vamos procurar cultuar Ele como um único Deus só, se afastando de toda idolatria, porque o único Deus é Ele, porque Ele diz ali, como diz em Coríntios, que nenhuma comunhão tem Ele com os ídolos. Então, Ele é o Deus único. Não tem rosto aparente para a gente ficar dizendo que aquele é Deus. É pela fé, é pelo seu Espírito, é levando os olhos ao alto e clamando a Ele. Então, essa é a receita da reflexão do dia. Não aceite qualquer coisa como se algo comum, porque não é comum. Primeiro, vá para a bússola de Deus. Obedeça, ore e jejue. E aí você vai ter a resposta da cura ou da libertação. Então fica com Deus. Dê seu like lá. Compartilhe, porque muita gente está precisando ouvir essa palavra. E não se esqueça, se inscreva para receber sempre novidades. Certo? E fique com Deus. Beijo e até a próxima. Tchau.